Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. No vídeo de hoje eu tenho informações importantes para passar para vocês. Vamos falar sobre 3 assuntos. A Câmara aprova novos critérios para pedidos do BPC. O Senado aprovou a medida provisória que vai ampliar o acesso ao benefício. E a partir de agora, mais pessoas terão acesso ao benefício, pois a critério de renda será flexibilizado, ou seja, agora você vai poder ter o benefício mesmo tendo uma renda maior. Vamos falar também o que é o BPC, quem tem direito, como solicitar, todos os detalhes, pessoal. E vamos falar sobre o cronograma completo do 13º salário e do PIS/PASEP. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar inteirado sobre esses assuntos. Vamos lá? E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Câmara aprova novos critérios para pedidos de BPC. Veja o que muda. Limite de renda maior é uma das alterações da MP aprovado pela Câmara. Esse texto irá para o Senado. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida em sessão realizada na quarta-feira passada. Foi aprovado no dia 26 pela Câmara dos Deputados e a MP 1023/2020, que estabelece que novos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, para cidadãos carentes, idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, com renda familiar per capita por pessoa de até 50% do salário mínimo, que seria R$ 550. E a proposta agora será enviada ao Senado. Caso essa mudança seja aprovada também pelos senadores e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a proposta vai permitir a inclusão de mais pessoas no rol do que teriam direito ao benefício, que tem o valor de um salário mínimo, né, de R$ 1.100 e é pago pelo INSS. Hoje, quem recebe o BPC precisa comprovar a renda mensal de 25% de um salário mínimo, que é R$ 275, por membro da família. E o programa realiza pagamento de R$ 1.100 por meio do INSS. Agora o texto, de autoria do deputado Eduardo Barbosa, segue para votação no Senado Federal e, se passar, ainda deve ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para valer. E quais são os requisitos para o PCD? Caso as mudanças da medida provisória comecem a vigorar, novas pessoas serão incluídas entre os beneficiários do BPC. O relator da medida também afirma que a concessão do BPC para pessoas com deficiência será feita por meio de avaliação biopsicossocial. Ela levará os seguintes fatores em consideração: o grau de deficiência, quando for o caso, se o solicitante depende de outra pessoa para o desempenho de atividades básicas diárias, né? E o nível de comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos não ofertado pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E a MP também define também que, enquanto a avaliação biopsicossocial não for regulamentada, os novos beneficiários que se encaixem no critério de pessoas com deficiência deverão passar por avaliação médica feita pela Perícia Médica Federal, avaliação social feita pelo INSS. Tentativas de atualizar o critério de renda mínima do BPC. Anteriormente, em 2013, o STF declarou que o trecho de renda mínima da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS,
que garante o BPC era inconstitucional. E, de acordo com o órgão, o valor de 25% do salário mínimo estava defasado para caracterizar a condição de miserabilidade. Porém, o STF também não anulou a regra. Sendo assim, o critério continua valendo e para conseguir a concessão do BPC, mesmo tendo renda acima de R$ 275, é necessário entrar na justiça. No entanto, isso não significa causa ganha, uma vez que, por questões administrativas, o INSS não libera o benefício. Lembrando que o texto ainda precisa ser aprovado no Senado, mas é um grande passo. Vamos falar tudo sobre o BPC, pessoal. O benefício de prestação continuada, habitualmente chamado BPC, é um benefício instituído por Lei Orgânica por Assistência Social, que é o LOAS, ou Lei 8.742, criada em 7/12/93. Ela garante que toda pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos, incapaz de prover seu sustento, receba um salário mínimo mensal, conforme especifica o artigo 20. E o benefício da prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. E o objetivo da BPC é amparar essa população que não tem condições de se manter e não conta com auxílio de familiares. E no caso do idoso, basta comprovar a situação de pobreza e o limite de renda definido para receber o BPC, que é 1/4 do salário mínimo vigente por morador. Já no caso da pessoa com deficiência, sua condição deve causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por menos 2 anos. Que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E o processo de verificação do direito do BPC é realizado pelo INSS, mas quem paga é o governo federal. Afinal, BPC é uma aposentadoria? Não. O benefício de prestação continuada não é uma aposentadoria, pois não é preciso ter contribuído com o INSS para recebê-lo. Logo, o valor pago aos beneficiários não entra nas contas do benefício da Previdência Social. E, além disso, o BPC não dá direito ao pagamento do 13º salário e nem de pensão por morte para dependentes, como acontece com a aposentadoria. Na prática, ele é um benefício de assistência social de responsabilidade do governo federal e não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários. E quem tem direito? Como vimos, os idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que não conseguem se sustentar sozinhos têm direito ao benefício de prestação continuada. No entanto, as regras são diferentes para os dois grupos. Veja como funciona. Para idoso, para ter direito ao BCP, o idoso precisa ter no mínimo 65 anos, independentes do gênero. Além disso, ele precisa provar que a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. O critério utilizado pelo governo para determinar a situação de pobreza e miserabilidade. Ou seja, considerando o salário mínimo de R$ 1.100 em 2021, cada membro da família não pode ter renda maior que R$ 275 para que o benefício seja concedido ao idoso. Outro ponto importante é que o idoso e sua família precisam estar inscritos no cadastro de programas sociais do governo federal, que é o CAD único, para receber o benefício. E BPC para pessoas com deficiência, né? A lei do BPC determina que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E no caso, o longo prazo citado é de no mínimo 2 anos. Logo, além de respeitar o limite de 1/4 salário mínimo por família, a pessoa com deficiência também precisa passar por uma avaliação médica no INSS para comprovar seu estado de incapacidade. Esse estado não é necessariamente causado por uma deficiência física, mas também por transtornos mentais e doenças crônicas. E o benefício de prestação continuada é vitalício? Não. O benefício de prestação continuada não é vitalício, pois é necessário fazer a revisão do benefício a cada 2 anos. E se for constatado que o benefício continua atendendo aos requisitos, o BPC é renovado por mais 2 anos e assim por diante. E no caso, o pagamento só é interrompido em 3 situações. Quando o benefício não cumpre mais os requisitos do BPC, exemplo, aumento de renda per capita ou eventual recuperação da capacidade de trabalho, quando é constatada alguma irregularidade e quando o beneficiário falece. E como solicitar? Se você atende aos requisitos do benefício de prestação continuada, só precisa seguir algumas etapas para começar a receber um salário mínimo. Faça a inscrição no CAD único, né? E para receber o BPC na condição de idoso ou pessoa com deficiência, né, é obrigatório se inscrever no CAD único do governo federal. Ele reúne dados de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, facilitando a implementação de políticas públicas e distribuição de recursos. E para fazer o cadastro familiar, é preciso comparecer pessoalmente a um centro de referência em assistência social, que é o CRAS, né? Com CPF, título de eleitor e um documento com foto de cada pessoa da família. Uma vez inscrito no CAD único, o cidadão pode receber o PPC e participar de outros programas, como Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, né? E carteira do idoso e ID jovem. E reúna a documentação necessária. O próximo passo é reunir os documentos necessários para entrar com o pedido no BPC no INSS. E no caso do idoso, basta apresentar o CPF ou procuração, caso alguém vá fazer a solicitação em seu lugar. Já a pessoa com deficiência deve reunir documentos como atestado médicos, exames e laudos que ajudem na comprovação de sua condição. E de entrada no pedido no INSS. Com o cadastro realizado no CAD único e documentação pronta, basta enviar o pedido ao INSS, pelo meu INSS ou em uma agência, né, do próprio INSS. No site do OAPP, você deverá clicar em agendamento/requerimentos, depois novo requerimento, então benefício assistencial à pessoa com deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Para a pessoa com deficiência, será agendada uma perícia médica. E no caso do idoso, basta aguardar a avaliação do processo e o resultado. Agora você sabe tudo sobre o BPC. Ficou mais fácil buscar seus direitos e reforçar a renda. Mesmo que você não atenda ao requisito de 1/4 de salário mínimo por renda per capita, é perfeitamente possível reivindicar o BPC na justiça com base na inconstitucionalidade do critério de renda. Vamos falar também, pessoal, sobre a primeira parcela do 13º salário. A primeira parcela, que corresponde a 50% do valor recebido pelo aposentado, começou a ser depositado entre o dia 25 de maio a 8 de junho. E os beneficiários do INSS já podem consultar o valor que vão receber na primeira parcela do 13º salário antecipado. O adiantamento vai começar a ser pago junto com o benefício deste mês. O valor pode ser consultado por meio de site ou aplicativo do meu INSS. Já a segunda parcela, com cobrança de impostos, será paga junto com o benefício de junho, de 24 de junho a 7 de julho. Em geral, o abono ocorre em agosto e novembro, mas
tanto em 2020 como 2021, foi antecipado para diminuir os efeitos da crise da Covid-19 entre aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício em maio, né? A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso, o valor será calculado proporcionalmente. Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor que os 50%. E neste caso, a antecipação é calculada de acordo com o tempo de duração do benefício. Por lei, não tem direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais. Por isso, o número de benefícios com 13º salário é menor que o número total de benefícios pagos pelo INSS. E quem ganha até um salário mínimo terá a primeira parcela liberada no período de 25 de maio a 8 de junho, de acordo com o último número de benefício, desconsiderando o dígito. Já os segurados com benefícios de valores acima do mínimo receberão de dia 1º a 8 de junho. E a segunda parcela do novo abono anual será liberada junto com a folha de junho, paga do dia 24 de junho a 7 de julho, considerando todos os 36 milhões de benefícios. A folha de pagamento de maio do INSS injetará na economia 76,3 bilhões. A medida não tem impacto no orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento aos benefícios, sem acréscimo na despesa prevista para o ano. Veja os detalhes, né, do pagamento dos beneficiários de até um salário mínimo. Na primeira coluna, final do benefício de 1 a 10, na segunda, as datas, né, de pagamento, e na terceira coluna, a segunda parcela. E aqui, pessoal, beneficiários que recebem acima de um salário mínimo. Final do benefício, né? A primeira coluna, as datas da primeira parcela e as datas da segunda parcela. Vamos falar sobre outro assunto, pessoal, do PIS/PASEP. Os trabalhadores têm poucos dias para sacarem até R$ 1.100 do PIS/PASEP. O prazo para que o benefício se encerre no dia 30 de junho de 2021. Os saques são valores de R$ 92 a R$ 1.100. Terão direito ao saque todos os trabalhadores que exerceram alguma atividade com carteira assinada pelo menos 30 dias em 2019 e que tiveram uma renda máxima de até 2 salários mínimos. Já o PASEP é destinado aos servidores públicos que estejam cadastrados no programa há pelo menos 5 anos e que também tenham uma renda máxima de 2 salários mínimos. Tanto o PIS quanto o PASEP, o valor para saque será de R$ 1.100 para quem trabalhou durante 12 meses no ano base. Os que trabalharam apenas 30 dias receberão R$ 92. E para receber o PIS/PASEP, precisa estar nas seguintes regras, né? Ser enquadrado nas seguintes regras. Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base, ter ganho no máximo 2 salários mínimos em média por mês, está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. E é preciso também que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. Confira a tabela de 1 a 12, de 1 a 12, né, os meses trabalhados e os valores correspondentes. E como sacar, pessoal? Para os que não possuem conta na Caixa ou no Banco do Brasil, vai precisar comparecer a um caixa eletrônico da instituição com cartão cidadão e senha para poder sacar o dinheiro. Mas se você não tiver o cartão cidadão, poderá receber o valor em agência da Caixa Econômica Federal, o PIS, né? E no Banco do Brasil, que é o PASEP, para funcionário público, e será necessário levar um documento de identificação com foto do CPF e também a carteira de trabalho. E aí, pessoal, vocês gostaram do conteúdo? Deixe nos comentários. Muito obrigado e um bom dia para vocês.